Olá malta, sejam todos muito bem-vindos. E hoje, um dia após a final da taça, vamos aqui analisar, dar os nosso pensamento sobre o que aconteceu. E pronto, vamos lá. Tirando o Otamendi, como o Futebol Clube do Porto não tem, mas o Sporting tem, e o Sporting é um todo, e se tiver que dar pancada, e vamos falar daqui de um bandido, que é um bandido daqui a bocado, se calhar vamos falar, não sei se vamos ou não. Já a seguir. Já a seguir vamos falar de um bandido que já foi bandido antes, mas toda a gente desculpou. Mas não, eu não estou com... Bem, ele quando se refere a bandido, ele está a falar sobre o Mateus Reis. Já vamos falar aqui mais sobre o Mateus Reis. qualificar como bandido. Vamos falar do lance. Bandido, e queres que eu cante bandoleiro, bandido? Queres que eu cante? Eu canto. Bandido, eu digo bandido e digo, olha, leva-me a tribunal. E vou dizer pior. Não sou eu que E eu estou a digo, dizer. não, sou eu, não és tu. Tudo que eu digo aqui nunca és tu. Tu fazes as perguntas, eu é que respondo. Estás a perceber? E portanto, se alguém quiser me levar a tribunal, levo. Bandido mesmo. Que eu digo-te uma coisa, incrível o que eu vi hoje na televisão, é incrível. Mas depois, Ou agora, depois se tiveres que ir responder por eu isso... vou já sabe. responder e vou dizer uma coisa. Se eu tiver que ir responder a tribunal, ele tem que responder 100 vezes. Bem, eu tenho que ser honesto. O Adolfo muitas das vezes é um chato. É muito chato. A maior parte das vezes é muito chato porque se a gente formos analisar bem, ele nunca deixa ninguém falar. Nunca. Ele nunca deixa ninguém falar. Está sempre a interromper e depois diz, epá, mas se tu fores honesto, se tu fores sincero, se tu fores honesto... Para ele a palavra dele é sempre aquela palavra honesta, de sinceridade. Ou seja, se eu tiver uma opinião diferente do Adolfo, na maior parte das vezes é porque estou a mentir. Mas pronto, é assim, desta vez estou de acordo e acho que qualquer pessoa do painel está de acordo. Enfim, Tribunal. Estás a dizer que um bandido será sempre um bandido. Hã? Ainda te vou ouvir dizer que o bandido é sempre um bandido, não? Parece Mas que é, a canção é a canção? Bom, mas posso, Ou é do bandoleiro que concluir estás a ou não? falar? Posso É, concluir? exato. Posso concluir? Mas eu não percebi isso. Da mesma forma, O lance já o da estamos a mesma ver. forma que não percebi porque Meu é que Deus. o Renato Sanches, porque é que o Renato Sanches, que não jogava desde o dia 2 de Abril, não jogava que é que desde, jogou hoje? vai entrar hoje num jogo que é decisivo. Bem, o lance que Decide estávamos a troféu. falar era esta situação entre Mateus Reis e Belotti, também lá estava Maxi Araujo. Isto sucede aos 94 minutos, o árbitro deu 10 minutos de bem, compensação. malta, eu vou deixar isto rolar e aqui, e no final nós falamos. Então há primeiro um pontapé com o pé direito no dorso de Belotti e depois com o pé esquerdo há um pisão ainda na cabeça. Estavas a querer dizer Não da és tu que canção. dizes. Eu vou dizer que não és tu que dizes. Eu não quero que vás à ERC. Era o que faltava. Portanto, sou eu que na realidade digo. Mal, estou aqui a olhar isto para baixo, foi das mas é coisas porque mais estou a nojentas que tirar eu vi no notas, está bem? futebol. É outra coisa. Só que para O depois Otávio. Concordo O contigo. Otávio jogou a bola, o Calado jogou a bola, tu jogaste não o futebol, mas outro desporto, não é? O handball. Isto é de propósito. Eu nunca. Olha, pontapé e outro e um soco. Os dois devem de ir para a rua. Atenção, que isto foi das. Isto um pontapé e agora o pé. Olha o pé. É de propósito, pá. É que pode sem querer, é de propósito. Isto não tem classificação. E este é o jogador que no Estado de Dragão fez lá o pirete, que eu agora sei que é pirete, não tenho que explicar aqui que é o pirete. É complicado. Porque eu de antes não sabia que o pirete O homem- existia. veja Sabia bem que como é que o homem está ditado. no Porto era um outro nome que Olha se aqui, olha chamava. aqui, agora, está completamente ditado, E portanto digo- até fiz aqui um gesto que depois ficou muito revoltado, mas agora eu sei que se chama pirete. Fez o pirete, cuspiu em pessoas que estavam à volta no Estádio do Dragão, que estavam a trabalhar e não sei o quê. Foi ele que cuspiu primeiro e é ele que faz. Olha, pontapé aqui, não há dúvidas absolutamente nenhumas. Ninguém vem a defender este pontapé. E depois, ele sabe onde está a cabeça. Não, isto, olha, ainda bem que andámos a mostrar, porque isto é completamente inadmissível, vergonhoso. Eu joguei a bola e tenho até o que as pessoas dizem que o Rodolfo O não pior havia... disto tudo é estar não simplesmente havia o árbitro ali de frente e não ver câmaras, nada. não havia nada, que era uma pessoa E muito... não havia VAR. Não havia VAR, que era Pessoal, eu vou ter que intervir já, mas eu vou intervir já porque isto está mesmo a fazer confusão. Reparem bem, aqui, quando ele dá o primeiro pontapé, eu ainda confesso que o árbitro possa não ter visto. Eu confesso que o árbitro possa não ter visto. Pá, entendo. Porque, pronto, está de frente e tal, ele ainda tem o Maxi de frente
para a jogada e não entendo. Agora é o seguinte: o agarrão que o Maxi está a dar neste momento ao Belotti, é impossível a não ver. É impossível. O homem só lhe falta tirar a camisola. Não há mais nada. O homem só lhe falta tirar a camisola. E logo de seguida, quando ele dá o pisão, ali o árbitro já consegue ver. Não me venham com tretas. Ali o árbitro já consegue ver. E o pior de tudo é que após isto tudo, o homem a levar um pontapé, neste caso foi ali, não sei bem onde é que aquilo foi, se foi no peito, se foi ali nas costelas, enfim. O homem após levar o homem após levar um pontapé, ser agarrado e não levar um pisão, não é? Com os pitões, que aquilo já não, aquilo é diferenciado, mas com os pitões na cabeça, o árbitro ainda marca a falta do Belotti, não é? E ainda diz, se está-te a doer, mete aí fora do campo. Vai fora do campo e a equipa médica venha, vou deixar rolar o jogo. Não pode. Isto não pode acontecer numa final da taça, independentemente com o clube seja, em nenhum lugar do mundo, isto não seria expulsão. Ok? Não seria expulsão. Eu, o Maxi aqui provavelmente ainda lhe dava amarelo. Ok? Não vejo aqui o Maxi para além de agarrar, não vejo aqui, pelo menos até agora não vi assim nada. Vamos continuar. Ainda não vi assim nada por aí além. Mas o Mateus Reis tem que ser expulso aqui. Não há hipótese. E na minha opinião, eu acho que o que mais falha nisto é o facto de o pessoal cá fora não saber quando se deve usar o VAR. Eu acho que o pessoal não sabe quando é que se pode usar o VAR, simplesmente porque é assim. O VAR entrou para... Como é que vamos ver? Aquele primeiro penalti que aconteceu com o braço do Inácio, se não me engano acho que foi do Inácio na primeira parte, que seria penalti, que o árbitro marcou penalti, atenção, não, na minha opinião não era penalti, mas pronto, o braço estava junto. O VAR interviu e assinalou fora de jogo. Muito bem, até aí tudo bem. Quando o Benfica marca o segundo gol, o VAR interviu e assinalando faltas do Carreras. É assim, eu acho, na minha opinião, que aquilo não seria assim, mas pronto. Mas eu ainda aceito, porque cada pessoa tem a sua leitura sobre a jogada. Porque é assim, e lá está aí, depois entra as regras do jogo. Porque o Carreras dá, limpa a bola, digamos assim. O Carreras primeiro limpa a bola e a seguir toca no trincão, é verdade. Agora, no que toca, se aquilo... já depois de se ter livrado da bola ao tocar aquilo é falta, se é assim as regras, pronto, eu entendo. Isso é que eu estou a dizer, eu ainda entendo que se fosse falta, eu ainda entendia. Agora, o VAR entrou nessa jogada, entrou na outra, nesta jogada porque não interviu, quando é uma agressão, estão a perceber? É uma agressão, eu não entendo como é que o VAR não interviu nesta jogada, sinceramente, mas pronto. É uma pessoa muito dura, mas isto que eu estou a ver não desculpo. Eu não me desculpo hoje, não desculpo ontem, não desculpo amanhã, nunca vou desculpar na minha vida. E este tipo, eu vou até dizer uma coisa que tenho que dizer, este tipo foi um porco. Digo isto sem dúvidas absolutamente nenhuma. Não posso admitir que um jogador faça isto a um adversário, porque eu nunca disse que os jogadores que jogam no lado contrário são colegas de profissão, nunca disse. São adversários para mim. E portanto, ser duro, ser viril, ir para cima e não sei o que, não sei. Isto é vergonhoso, isto é porco. Não tenhas a dúvida absolutamente nenhuma que não és tu que estás a dizer. Ó Paulinho, sou eu. E como é que ele se chama? Deixa-me ouvir. Como é que ele se chama? Mateus Reis, leva-me a tribunal, que é para eu ir a tribunal e levar-te preso, Mateus Reis. E levar-te preso, que isto é uma vergonha o que tu fizeste. Deixa-me ouvir também os outros comentadores, porque há aqui duas coisas também extraordinárias além de tudo isto, que é o árbitro auxiliar está ali a meio metro, acaba por assinalar falta contra o Benfica e não vê nada disto. E o VAR também não intervém. Otávio, como é que percebes isto? Mas já acho que poderá não ter visto. Basta a posição onde ele está. Ele está do lado de lá ou está do lado de cá? O fiscal de linha. Se estiver do lado de lá, não vê. A meio metro, ali sim, não vê.
Não vê. Não, está do lado de cá, ele está a fazer a pergunta. Ele está do lado. Ele está aqui ou está aqui? Mas o É pisão que se ele viu, estiver aqui, Mas o Este pisão aqui eu viu. entendo que ele tenha visto. Está a ver a bola debaixo do jogador. Mas como é que ele não vê O lá jogador está agarrar? com o corpo A dele, questão é está para a essa. bola. Pronto, e o murro. Desculpa. Também é um murro. Estamos a falar. E o pisão? Ai, Acho. Jesus. Olha, pode não ver, é por isso que eu estou a dizer. Mas onde é que está o arte auxiliar? Está desse do lado lado? lá. Está aqui junto à bandeirola. Está junto à bandeirola. O arte auxiliar está aqui. Está do lado de Está lá. ali, olha ali ele. O calção preto, Está a meio camisa metro. azul, Está a meio metro. meia azul. É o árbitro. Vê perfeitamente a arte auxiliar. Não vê. O quê? Está Não vê. Quem vê é o VAR. O VAR vê tudo. Oh, tá, tem que haver aquilo. O VAR, Então é cego. Ele não vê. Oh, tem que ir. Tem que... Ele não vê. Até ele Ele está do lado da bandeirola, Rodolfo. E depois até os azul. Ele vê aquilo. Pá. Todo lado. Bem, vamos lá ver uma coisa. Eu, por acaso, relativamente a isto, ainda tenho outra questão, que é o seguinte. Nós aqui, como conseguimos ver, o VAR está perfeitamente, mesmo de frente para a jogada. Está perfeitamente para a jogada. Pronto. O porquê... Vamos lá ver uma coisa. Eu não sei se é proibido, mas daí... Eu se fosse árbitro, nesta ocasião, o que é que eu faria? Eu se quero ter a plena visão sobre a jogada, pá, estão a ver? Tipo, pá, olha o que é que eu fazia. Olha, vejam o que é que eu fazia. A jogada está aqui a acontecer em baixo, olha. Assim. Malta, é só fazer isto. Assim, olha. Eles são proibidos de fazer isto. São? Eu não sei, confesso, não sei. Olha aqui. Isto é proibido de se fazer? Não sei, malta, não sei, juro. Mal, estamos aqui, não é? A jogada a correr aqui, o Belotti de frente com os dois, não é? Para já ele não tem como ver o Maxi a agarrar do Belotti, não tem, ponto final, não tem. Depois, se ele quer ver o resto e ele quer ter uma visão clara sobre a jogada para depois tomar a decisão acertada, a coisa que ele tem que fazer, não é? É assim, abaixa-se, vê. Ele aqui já tinha a perfeita visão de tudo, mas porquê? Não sei se é... Pá, não sei efetivamente se eles são proibidos de fazer isso, não sei. Mas pronto. É uma coisa que se deveria pensar. Se esse é o caso. Do lado da bandeirola. Não está do lado da bandeirola. Não está do lado de cá, está do lado de lá. Pronto, essa é a tua opinião. Olha ali. É a minha opinião, é. Ele não vê. Também não vê. As imagens televisivas é que mostram. Portanto, e é o VAR que tem que ver. Mas sabem que era o VAR. Olha, ele está ali. Ele lá está meio Acho que é qualquer coisa que... Isto enervou-me. É difícil. Para já, Isto magoou-me a mim. pode penalizar fortemente a equipa dele. Absolutamente. Primeiro logo. Absolutamente. Primeiro prejudicado poderá ser a equipa dele. Portanto, é uma situação... Mas achas que ainda pode haver a hipótese de se instaurar um sumaríssimo com estas imagens? O jogador. Não é a primeira vez que acontece no futebol nacional. Olha, é uma coisa incrível. Não é a primeira vez. É uma coisa incrível. Não é a primeira vez. E não me escandalizaria nada. Parece um crime público. Não, Acho que isto é nojento, é incrível. Isto é isto. inadmissível. Inadmissível. Isto é inadmissível. Otávio, Bem, mas eu acho uma que coisa o próprio também- Pepe, o grande Pepe, Bem. condenaria este Não, tipo ele de também, lance. o Pepe já teve uma atitude Condenaria este- também. Não, o Pepe teve uma atitude indecente no jogo do Real Madrid, Espanha, pontapeou. sim, mas condenaria Também, e bem, horrível também isso. claro. E, opá, nojento, porco Ninguém se pode também. rever Opá, nisto. qual é o problema? Vamos Ninguém se falar pode- disto. claro. Tu agora estás a tentar desculpar Eu? este jogador de Eu? futebol. É que Eu? vês que o Estás Pepe, enganado. e o Estás Pepe não é enganado. chamado para aqui. Esta é a questão esta é a questão do Adolfo. Estou-te Há a uma dizer. coisa, eu sei, Ricardo, e conheço-te bem e sei a pessoa que tu és. E sei que estás revoltado. O que o Ricardo estava a dizer era que nem o Pep, toda a gente sabe como é que o Pep foi, não é? Um grande centralão, mas também teve as suas polémicas. Nem o Pep olhar para isto, não é? Aceitava isto. E o Adolfo já está a culpar o Ricardo, já está a tentar mudar a história. Com este Não ato. tenhas dúvida. Pronto, mas isso eu sei, até já falámos Mas lá digo fora. mais. Mas há uma coisa, não tens que vir falar de outros jogadores, vais Não, falar disto. não, para não esconder absolutamente nada. deixa percebes? lá, mas eu não- Isto não já pode vais dar ser a tua opinião. desculpável. Sim. Isto não pode ser Otávio, conclui desculpável. lá o teu raciocínio. claro. Eu já concluíste. Posso? Já concluíste? Vais fazer leituras. Só que eu tenho muita idade disto. E tenho finais de taça marcadas profundamente e muito negativamente. Agora, isto é inadmissível. Isto não pode acontecer. Não é numa final de taça, é num jogo de futebol.
Portanto, e a primeira, se o árbitro tem observado e tem analisado, o primeiro prejudicado seria o Sporting. Sim. Ponto final. E isso é que ainda mais... penalizava fortemente o Sporting. E ficaria com pelo menos -1. Não? Penalizaria. Estava a perder 1-0. Já era aos 90. Paulo, Estava a perder 1-0. Paulo, eu estou a dizer que... Não, aqui não. Mas Estava. Estava a perder 1-0. Mas, Estava a como perder disse, 1-0. Sim. como Aqui disse, está a perder 1-0. está a perder 1-0. O gol foi aos Tenho 47 finais de minutos. taça. 24 minutos. Tenho finais de taça. Exatamente. Paulo, tenho finais de taça, que é um azar que eu tenho, finais de taça, fortemente, que marcou fortemente Tivemos. e negativamente. Tivemos. E negativamente. Sim. Portanto, Até tivemos chineses, devia ser naturalmente a apitar o jogo. penalizado. Isto é Com o inadmissível. seu fato, blazer e calça. Isto Deixa lá concluir. não devia ter acontecido, é inadmissível. Chineses, é tivemos inadmissível. chineses. E pronto, o primeiro a ser os chineses de prejudicado Santarém. seria o Sporting. Ricardo, diz lá então agora. Chineses de Santarém. Isto é indigno. É indigno de um profissional, de um desportista. Ricardo, Isto envergonha-me. Peço desculpa, mas tu dizes assim, foge, Rodolfo, és meu amigo, mas estás sempre a interromper. Eu volto a repetir as palavras que eu disse aqui, mantenho-as todas. Agora, acho que é correto dizeres indigno, como o Otávio, indigno é mais bonito em televisão. É mais bonito em televisão. Mas para mim, tudo aquilo que ele fez, para mim, e volto a repetir, tudo, não tiro nem retiro uma palavra do que eu disse. Desculpa lá. Isto enoja-me. E mais, o Sporting devia repreender, chamar a atenção Muito bem, o atleta, muito bem. porque isto, neste caso é o Sporting, não dignifica o clube, não dignifica a equipa, não dignifica aqui uns problemas uma técnicos. instituição. Portanto, o Sporting devia ter sobre esta... Para já prejudicou a imagem do clube, mas podia ter prejudicado também no próprio jogo. Sim, com 10 o Sporting não empatava. Ficava reduzido, estou só a falar do caso dele, ficava reduzido a 10 unidades. E era 9. Falava só 10 unidades. Quando eu falei no Pepe, foi para reforçar que até o próprio Pepe, acredito que hoje, vendo estas imagens, ele próprio se reveria nisto o Pepe e ficava... de quem eu gosto, o Pepe... Todos nós gostamos, o Pepe de quem eu gosto teve uma atitude pior ainda do que esta. Certo, mas... No jogo do Real Madrid. A verdade é para se dizer. Reprovaria isto. Agora, eu tenho algumas dúvidas, e não é estar a querer branquear o árbitro auxiliar, mas o VAR só se não descansou. Não vamos branquear nada. Só se não descansou, porque ele está ali, ontem o VAR, o Tiago Martins, foi ontem VAR na final da Liga dos Campeões Europeus Feminina. Foi o VAR. Se calhar não teve as tais horas de descanso. E hoje esteve a atuar na cidade do futebol também neste jogo. E, portanto, o VAR ou tinha as lentes estavam foscas, há uma coisa que te digo. O homem do túnel falou hoje da arbitragem, mas ele esteve nos túneis, ele fez perseguições a adversários e não sei o quê. Não, mas só para te dizer, porque a vida é assim, não é? Portanto, isto é... Qualquer pessoa de bom senso tem de repudiar este gesto. Quer o do Maxi Pereira, mas em particular o do Mateus Pereira. E o Sporting devia ser duro a atuar com estes jogadores. Vamos ver a opinião do nosso especialista Marco Pina, José Calado. É que ele leva um soco também. Ele leva um soco ao Calado. É os dois que vão para a rua. Olha, eu nos últimos anos, acho que não vi uma atitude tão cobarde, criminosa e nogenta como esta. Absolutamente. Porque são dois jogadores. Temos que ter medo das palavras. São dois jogadores. Temos que ter medo das são palavras. dois jogadores. O português existe no bem e no mal. Com um jogador que está no chão, são dois jogadores que agridem violentamente o Belotti nas barbas de um fiscal de linha. Tenho vergonha da arbitragem portuguesa hoje, porque isto é criminoso. Isto que fizeram hoje. E eu, sinceramente, e deixa-me dizer-te esta palavra, estou-me a cagar, sinceramente, porque eu não quero saber se o Sporting ficava com -1 ou com -2. E a cabeça do rapaz que ficava lá no chão, com os pitões petados na cabeça. Isso ninguém diz. O que importa é se o Sporting fica... Não é que já não estou a falar de resultado desportivo. Isto não tem a ver com resultados desportivos. Isto tem a ver com esta atitude nojenta que se praticou hoje no Jamor e que foi branqueada
por árbitros e por alguém que está sentado no VAR, que é considerado o rei dos VARs. Como é que é possível? Como é que é possível? É que isto aqui não se trata da vitória nem da derrota. E se trata de uma atitude cobarde e nojenta e que não foi sancionada. A mim não me importa se o Benfica ganhava 1-0, se o Sporting empatava, se ganhava. Este tipo de lances tem que ser sancionado. E Isto agora não tem nada a ver com o não me Sporting, venham não tem dizer, nada, tem a não ver me com os venham jogadores, dizer sim. agora, mas ele agora vão ver as imagens e vai ser castigado. Isso a mim não me importa nada. Isso a mim não me importa nada se vai ser castigado ou não. Porque eu já sei como é que é o futebol português, todos nós sabemos. Agora, este tipo de atitudes com um companheiro de profissão, a fazer isto, eu sinceramente eu já não via isto há algum tempo. Não via isto há algum tempo. Realmente o Estado Nacional. E mais, o nosso árbitro desta partida marca a falta e ainda diz para ir à volta, para o jogador ir à volta para ser assistido se quiser ou para entrar no campo. Isso ainda é mais grave, ainda não mandou ir à volta, ainda disse, não, vai à volta, como se ele estivesse fora do campo, para ir à volta, para entrar pelo outro lado. Ou seja, como se ele tivesse, de alguma maneira, o Belotti estivesse ali no chão, a queixar-se, mas que fosse mentira, que não tivesse sido agredido. Eu nunca vi um lance deste. É o pontapé nas costas. Isto é surreal. É o pisão. Deixem-me só ouvir a Isto é opinião surreal. também do Marco Pina para Bem, vamos ficarmos só, com pronto, uma vamos já acabar para ouvir opinião geral sobre tudo Marco isto. Pina Marco, e boa a noite gente também. Estas imagens, como se costuma dizer, falam por si, não é? Boa noite, Paulo. Boa noite a todos. Sim, as imagens são completamente esclarecedoras para aquilo que efetivamente se passou. E temos estado a discutir muito se o assistente viu, se não viu, se viu o árbitro, se não viu. Eu já tive hipótese e oportunidade de o dizer, aquilo que foi a minha opinião relativamente àquilo que é a percepção por parte do assistente e do árbitro. É óbvio que aquela parte deste lance em que o Maxi Araújo, atinge com o braço, admite que o árbitro assistente deveria ter visto. A parte do Mateus Reis já acho mais complicada, porque efetivamente o corpo do Belotti, quando se dá o primeiro pontapé ali na zona da parte lombar e da axila, o corpo do próprio Belotti poderá estar a tapar a visão do árbitro assistente e quando acaba por pisar a cabeça, já o Maxi Araújo está a cair também por cima do Belotti e a seguir pode ter tapado também a visão do árbitro assistente. A questão é que para o árbitro também é muito complicado ver este lance seguramente porque está a alguns metros do mesmo, mas isto é completamente indesculpável num jogo em que há vídeo-árbitro. As imagens que o país inteiro e a nível internacional vão passar aos olhos de todos, passaram também pelo crivo do vídeo-árbitro. E é completamente incompreensível como é que um vídeo-árbitro com a experiência do Tiago Martins faz a tábua rasa do que se passou relativamente a este lance e passam impunes, quer aquele quase, ou podemos mesmo dizer, aquele soco do Maxi Araújo no Belotti e a seguir o que é muito mais evidente ainda, aqueles dois pontapés, ou seja, o pontapé primeiro do Mateus Reis e de seguida aquele pisar de cabeça que é altamente grave, ou seja, podia derivar aqui numa lesão gravíssima por parte do Belotti, que é pisado e por isso mesmo isto é uma conduta violenta, é uma ação bárbara completamente de um profissional de futebol que não deveria ter acontecido e que deveria ter a sanção devida, que era a expulsão com cartão vermelho e a responsabilidade neste caso é total do vídeo-árbitro. Muito bem, já vamos. Bem, pronto, já acabámos de ver já o excerto que queria mostrar. Pronto, e agora vamos dar assim um bocado a nossa análise sobre realmente. Não foge muito a isto também, vamos ser honestos. Acho que já vejo futebol há uns bons anos. Há muitos anos, como a maior parte de nós todos vê. Pai, não me lembro, malta. Não me lembro de ver alguma coisa, especialmente na Liga Portuguesa, algo como isto. Não consigo chegar a algo. Já vimos lá fora, vimos até a questão do Pepe em Espanha, não é? No Real Madrid, quando fez aquilo. Mas, pá, não me lembro. Às barbas do árbitro. E com o VAR, malta, não vejo outro, não consigo ir buscar. E cada vez que eu vejo estas imagens, ainda parece-me pior. A sério, ainda parece-me pior. Porque nós temos o pontapé do Mateus Reis, temos o puxão do Maxi. Quando o Maxi larga e vai lá abaixo, ainda lhe dá, nem sei se bem se foi com a mão, se foi com o cotovelo, nem consigo perceber bem. Epá, mas aquele pisão na cabeça do Belotti, meu Deus do céu. O Belotti quando leva ao pisão já estava completamente deitado. O Belotti leva ao pisão, já está
todo deitado de cabeça no chão, já com o braço do Maxi já na cara dele, e depois ainda leva com um pisão na cabeça. Não, pá, isto, de relembrar que isto foi aos 94 minutos. 94 minutos. Ok. Obviamente, nós não conseguimos, se um fosse expulso, neste caso o Mateus Reis fosse expulso, ahm, não conseguimos ver o futuro, não conseguimos ver o que é que iria acontecer, ou seja, não conseguimos ver se eventualmente o Sporting iria empatar na mesma, mas pá, com 6 minutos a faltar com menos jogo seria muito complicado. Seria muito complicado, e enfim, mesmo que isso acontecesse e o Sporting acabasse por ganhar, eu acho que os benfiquistas acabariam por ficarem mais revoltados propriamente e já o estão, atenção, né? Mas com o próprio Benfica por terem perdido, né? Neste caso por culpa própria, digamos assim, porque neste caso eu acho que a maior parte dos benfiquistas sentem-se injustiçados, e qualquer pessoa fora daqui que veja estas imagens não percebe como é que isto não deu expulsão, não entende como é que isto não deu expulsão, não, pá. E até podem, e já ouvi muito pessoal dizer, pá, mas foi sem querer, malta, foi sem querer. Mas pisão é pisão na cabeça. Pisão é na cabeça. Até quando existe pé em risco, até quando não acertam no próprio jogador, existe pé em risco. Dá falta. Dá falta. E também é sem querer, não é? Nós já tivemos muitas jogadas ou quase houve pisões na cabeça e tal, não é? Porque a bola vem no ar e tal, e foi sem querer. Mas isto não foi sem querer, malta. Quem me olha para isto e diz que isto foi sem querer, não sei, é porque não tem mesmo. É porque deve ser mesmo há clubismo, digamos assim. É muito clubismo e se fosse ao contrário, eu acho que também não iriam sentir o mesmo. Enfim. Bem, espero que tenham gostado, malta. Se vocês gostaram deste vídeo, deixem um like, subscrevam, ok? Para ajudarem-nos a atingir os 100 seguidores, malta. Vamos a isso, vamos com tudo, vamos aqui com mais vídeos aí todas as semanas. Já sabem, sigam aí no X, ok? Então vou estar aí em baixo o meu nome, ok? Porque é lá onde eu falo mais regularmente, não é? Durante os jogos e tal. Vou deixar aí o link. O Instagram e pronto, o TikTok, malta. Vamos aí ajudar e vamos chegar aí aos 100 para continuarmos com este tipo de vídeos, ok? Obrigado, malta.